Existem muitos casos onde o mundo do cinema e o mundo da literatura acabam se confundindo. E quando essa confusão acontece, alguns autores são confundidos com diretores de filme. E às vezes as pessoas que assistiram um filme atribuem a qualidade do filme à qualidade do autor. E existem casos que essa confusão acaba sendo um pouco prejudicial para a discussão literária. E hoje, aqui no Repositório Literário, nós vamos falar de um caso que eu considero clássico. É o caso dos filmes de Stephen King. Eu tenho certeza que já deve ter acontecido mais de uma vez de você ter escutado alguém dizer o seguinte: Nossa, cara, como aquele filme do Stephen King é bom. Fiquei com muito medo de It. Fiquei com muito medo do Cemitério Maldito. Como esse Stephen King escreve filme de terror bom. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Mais de uma centena de vezes. E aqui a gente vai tentar colocar um ponto nessa discussão, porque inegavelmente, o Stephen King é um autor. Ele é um escritor de livros. E também a gente não pode negar que muitos livros dele viraram filmes, foram adaptados para o cinema, tiveram o seu conteúdo de livro adaptado para produções cinematográficas. E é nesse momento que as pessoas se confundem, porque o Stephen King ele é um autor tão aclamado, tão afamado, que basta, eu tenho essa suspeita, que basta colocar o nome dele associado a um livro ou a um filme, que é o caso aqui da nossa conversa, para isso ser um grande sucesso, independentemente de ter toda essa qualidade ou não. E isso se deve principalmente à qualidade das adaptações de cinema dos livros dele, principalmente na década de 80 e na década de 90. O primeiro livro do Stephen King foi escrito, se não me falha a memória, no começo da década de 70, que foi o livro Carrie, a Estranha. E esse livro, não imediatamente, mas pouco tempo depois, ele virou filme. Ele virou filme e foi muito bem aceito pela crítica, e assim se repetiu com diversos outros livros do Stephen King. E aqui eu tenho que dizer uma coisa, que é um ponto pessoal. Muita gente talvez não vá concordar comigo. Eu considero o Stephen King um bom escritor. Perceba no adjetivo que eu usei. Bom. Eu não acho ele um excelente escritor. Os livros dele, no geral, salvo talvez uma ou duas exceções, lembrando claramente que eu não li todos os livros do Stephen King, porque são mais de 60 livros, então é um pouco complicado você ler toda essa bibliografia, a menos que você realmente se dedique a ter um conhecimento completo. Mas, se existem 60 livros e você leu, por exemplo, 10 livros, você já consegue ter uma avaliação bastante justa da obra daquele autor. Se em 10 livros ele não te convenceu, então provavelmente é um autor que foge ao seu estilo ou gosto. E por que eu estou dizendo isso? Eu já li muitos livros do Stephen King, não todos, seguramente mais de 10. E a impressão que eu tenho é que a maioria dos filmes, a gente precisa dar os créditos para os diretores dos filmes. Se você pegar um grande sucesso cinematográfico do Stephen King, e eu vou dizer aqui de alguns sucessos que muitas pessoas talvez nem saibam que são baseadas em livros do Stephen King, como por exemplo Um Sonho de Liberdade, que foi originalmente adaptado ao cinema com o nome do conto no qual ele se refere,
que é Shawshank Redemption. E veio para o Brasil como Sonho de Liberdade. Quem assistiu esse filme e não se emocionou, é incrível a atuação do Tim Robbins, do Morgan Freeman, e é um filme baseado num conto do Stephen King. Porém, a adaptação para o cinema é muito melhor do que o texto do Stephen King. E o mesmo se vale para um outro filme clássico dos anos 80 que eu adoro, o filme, que chama-se, que veio para o Brasil com o título de Conta Comigo, e foi gravado e colocado nos cinemas com o mesmo nome do conto ao qual se refere. Aliás, não, ele foi mudado o nome, porque o conto se chama The Body e foi para o cinema com o título de Stand By Me e veio para o Brasil com o título de Conta Comigo. Um excelente filme, para quem não sabe, baseado num pequeno conto do Stephen King, no qual o filme extrapola em muito a qualidade do conto, que é um conto pequeno. Não por ser pequeno, mas pela linguagem do autor não ser tão profunda quanto a mensagem que foi passada para as telas do cinema. E o mesmo pode-se dizer de um sonho de liberdade, não, que eu já falei. Pode-se dizer de A Espera de um Milagre, também baseado num conto do Stephen King, que foi trocado o título, que na minha opinião, aqui no Brasil ficou um título muitíssimo melhor. Originalmente, o título desse filme e também do conto é The Green Mile. E isso se repete em outros livros que viraram filme, como no caso de It, que eu acredito que eu ainda tenho, a minha cópia aqui tenho. Esse tijolão aqui, que para os interessados existe um vídeo nesse canal falando exclusivamente dessa obra e o que eu achei dela. Mas no contexto dessa conversa aqui, é um livro bom, exageradamente grande, mas eu entendo o porquê do autor ter feito isso. Porém, tanto a adaptação cinematográfica dos anos 90 e principalmente a adaptação de 2017, que foi dividida em duas partes, tem uma qualidade infinitamente melhor de história. E, inclusive, o motivo desse livro ser tão associado à figura do It palhaço é por causa do filme. Porque quem ler o livro vai perceber que existe a figura do palhaço, mas é muito menos enfático. Na verdade, o It, o monstro aqui, ele tem várias facetas, várias formas de assustar as crianças, e o palhaço, no qual o cinema criou toda essa fantasia em cima da figura do palhaço, aqui é talvez 10% do conteúdo do livro, não mais que isso. Também um outro livro do Stephen King, na qual o filme é infinitamente melhor, muitas pessoas não vão concordar comigo, que é aqui. O Iluminado, que eu preciso fazer uma revisão aqui nesse canal para tratar somente do problema do Iluminado, de que quem assistiu a adaptação cinematográfica do Stanley Kubrick, se não estiver falando a bobagem, eu vou corrigir, eu vou colocar o nome certo aqui na legenda, mas acredito que eu esteja falando certo mesmo. O filme feito pelo Stanley Kubrick, baseado no livro, é talvez 10 vezes melhor que o livro. Quem ler o livro O Iluminado e achar que realmente é um livro de terror bom, excelente e assustador, tem uma régua um pouco mais baixa para livros de terror, onde, se você for captar todos os elementos que aparecem aqui nesse livro e imaginar eles passando numa tela de cinema, você vai imaginar que vai estar assistindo um filme de terror de classificação B, um filme de terror inferior. Ainda terror, mas inferior. O Stanley Kubrick pegou a ideia central, a coluna central desse livro e modificou quase tudo. Ele conservou os 3 personagens principais, o hotel onde se passa, e muita coisa ele inventou ou colocou da forma que ele achou adequada. E o principal,
ele excluiu um monte de coisa do roteiro, porque muitas pessoas não concordam, mas O Iluminado para mim é um dos livros do Stephen King mais superestimados. Ele é um livro bom, menos que bom. Ele é um livro razoável e muita gente fala que é um excelente livro, mas eu tenho certeza que é baseado no filme. São pessoas que não leram o livro. Um outro livro que eu tenho do Stephen King aqui, que foi o último livro, não o último livro que eu li, mas cronologicamente, né, na ordem das publicações, porque, por exemplo, It e o Iluminado são muito mais velhos que esse livro aqui. Saco de Ossos é um livro que foi feito, acredito que em 1998, acho que é isso mesmo. E, cronologicamente, é o último livro do Stephen King que eu li, ou seja, de 1998, das publicações de 1998 para cá, eu não li nenhum. Eu acredito que não li mais nenhum. Quando eu peguei esse livro aqui nas mãos, esse tijolo aqui, acredito que ele tem umas 800 páginas, ou não chega a tanto. Ele chega a quase 800 páginas. São 750 páginas. E se não me falha a memória, existe um seriado ou filme a respeito disso, que eu lembro que eu assisti também na década de 90, no final da década de 90, né, porque o livro é de 98, então o seriado só pode ter vindo depois. Extremamente fraco, muito carente de elementos de terror, tal qual como o livro. Quem quer ter uma experiência arrastada de literatura, onde aqui a característica moderna, vamos chamar assim, do Stephen King, porque na década de 70 e na década de 80, ele não fazia aquela arte que alguns autores têm, que é de encher linguiça. Ele não tinha muito isso. Eu vou guardar para o final o melhor livro dele, que não tem isso. Agora, aqui no Saco de Ossos, de 1998, se você pudesse pegar esse livro aqui e dobrá-lo, e coar só o que é necessário, você teria tranquilamente um livro de 200 páginas. Saco de Ossos, junto com qual outro dele? Eu vou lembrar. Junto com Zona Morta. É um dos livros mais fracos do Stephen King que eu já li. Embora Zona Morta seja melhor, um enredo bastante melhor do que de Saco de Ossos, mas existe uma embromação muito grande, muito grande. Quem sou eu para criticar? Também já escrevi livros com bastante embromação, mas o Stephen King ele abusa um pouco e aqui falta muito elementos de terror. E como eu falei, o melhor livro do Stephen King, e que de fato foi para o cinema, mas só que aqui foi o contrário, que ele de fato é um livro bom, e não sou eu que estou falando não, a maioria das listas de livros do Stephen King coloca O Cemitério, que veio para o Brasil como Cemitério Maldito no filme. Em inglês o título é Pet Sematary. Esse é de fato um dos, se não o melhor livro do Stephen King na área de terror que eu já li. Dos que eu li é o melhor, seguramente. E contrariamente à adaptação do cinema, embora eu goste muito da primeira adaptação, que é dos anos 80, acredito, de 1989, a adaptação de 2019 foi um lixo, mas a de 89 ficou muito boa. Claro que eu assisti aquilo, eu acredito que eu assisti em 93, eu devia ter alguma coisa entre 7 e 8 anos, e foi algo que me marcou muito. Eu realmente fiquei assustado com aquele filme e é algo que me perturba até hoje. Mas talvez seja a memória infantil que reverbera, né? E esse foi o contrário. Os filmes não são tão bons porque o filme não é tão aclamado. Muitas pessoas dizem que é um filme fraco, eu discordo. Mas o livro todo mundo fala que é bom. E esse eu recomendo fortemente. Se você quer ter uma experiência de terror realmente lendo Stephen King para poder falar que ele é um bom escritor de livros de terror,
Se desapegue de It, se desapegue de Saco de Ossos, O Iluminado, esses livros que muita gente fala que é bom sem ter lido, se baseando no filme, porque os filmes realmente são muito melhores que os livros. E tente dar a chance para um caso onde aconteceu o contrário, que os filmes não são tão bons, mas o livro é fantástico. O Cemitério. Deixo realmente recomendado aqui. E por fim, eu gostaria de dizer, não estou fazendo nenhum tipo de crítica para quem lê ou para quem exalta os livros do Stephen King, mas é bom a gente ter a real noção do que a gente está fazendo. E Stephen King, ele é um bom escritor, ele tem alguns títulos excelentes, alguns poucos livros excelentes. A grande maioria oscila entre nota 5 e nota 6. Porque convenhamos, quem escreve tanto, 60 livros, fora os livros escritos sob pseudônimo de Richard Bachman, né? Que é o Stephen King, mas ele publica o livro como outro autor, né? Ele tem os motivos pessoais dele para fazer isso. Então, alguém que escreve tanto, veja bem, na década de 80, acredito que em 1987 ele publicou 3 livros. Acredito que em 1983 ele publicou também 3 livros. De 2016 para cá, se eu não estiver errado, ele já publicou 6 ou 7 livros. Convenhamos, quem escreve tanto, provavelmente também vai escrever muita bobagem. E muita gente fala que os livros do Stephen King são bons, ou que ele é um excelente autor, baseado em 1 ou 2 exemplos, geralmente vindo do cinema. E você, leu o Stephen King? Leu a maioria dos livros dele? Qual desses livros você mais gostou? E principalmente, qual dos livros te causou uma grande decepção?